Boa noite, pessoal. A nossa comunidade, antes de retomar as atividades após esse momento de pandemia, né, ela ainda não terminou. Muita gente está voltando aos poucos aí. E a nossa comunidade, nós estamos nos preparando para retomar as nossas atividades. Nós resolvemos bater um papo em liderança, em grupo, em corpo, em igreja, se de fato nós estamos no caminho certo, cumprindo a grande missão de Cristo, o que de fato significa ser igreja. E para isso eu preparei um pequeno resumo do Evangelho por toda a sua história, desde o início ali, esse plano da salvação de Deus por toda a história. Eu acho muito importante nós estarmos conversando após essa apresentação, cada um dando a sua opinião, a sua definição, para que possamos ajustar a nossa caminhada para poder retomar aí as nossas atividades. Pois bem, vamos lá então, de uma forma bem simples, bem rápida, bater um papo aí sobre esse resumo do Evangelho, se nós estamos no caminho. Tudo começa com Gênesis 1 e 2, onde a Bíblia define esse modelo perfeito que Deus criou para a sua humanidade, ali o Jardim do Éden, antes do pecado. É interessante que ali nos é apresentado 3 mandatos. O cultural, que o homem produz cultura, o seu relacionamento com a própria natureza, mas também o mandato moral do homem com o seu próximo, família, e também o mandato espiritual, o relacionamento do homem com o seu Criador. É a forma mais perfeita, é um relacionamento perfeito entre o Criador e a sua criatura, e entre os homens também com a própria natureza. Alguns estudiosos acreditam que o casal, Adão e Eva, eles respondiam pelo nome de Adão. É interessante isso. O nome Eva só vem a ser dado após queda. Dá aquela ideia que o homem e a mulher viviam em perfeita harmonia. Não havia neles qualquer segredo, qualquer vergonha para com o outro. É interessante pensarmos nessa questão. Porém, Gênesis capítulo 3 diz que houve uma ruptura. Eu não vou entrar em detalhes aqui, é um assunto até bem simples, né? Quando o seu Criador dá aquela ordem ao homem para não comer da árvore proibida, e eles comem, desobedecendo a esse Deus e criando assim uma ruptura entre o seu Deus e a criatura, ok? E o interessante é que Romanos capítulo 1 vai falar ali de 3 R's. O primeiro R diz que Deus se revelou ao homem. E quando Deus se revelou a esse homem, o que o homem faz? O homem então, segundo R, o homem rejeita a revelação desse Deus. Em consequência disso, o que esse Deus faz? Ele retribui essa rejeição, amaldiçoando todas as coisas, inclusive a própria natureza, onde Romanos 8 vai falar, que geme por causa do pecado humano, aguardando a grande redenção de todas as coisas. Eu gosto muito do simbolismo da cruz. A cruz, então, de uma forma bem sábia, ali aquelas 2 madeiras, uma no formato vertical até o maior, o que sustenta de fato a cruz, e outro no horizontal. Ok? Esse vertical mostra o relacionamento de Deus com os homens, e o horizontal mostra o relacionamento dos homens para com os homens. Até lembra os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Lembra a cruz? Logo, os nossos problemas que existem entre os seres humanos, eles são apenas o sintoma. A causa principal é a nossa separação desse Deus, ou seja, a relação vertical nos trouxe um grande problema na relação horizontal. Então nós temos toda essa dificuldade hoje de conviver um para com os outros. Nós temos hoje enfermidades, dores, o trabalho árduo,
Por quê? Por causa da quebra dessa relação vertical com o próprio Criador. Ok? Mas olha só, deixa eu dar um pulo lá para vocês verem como o nosso Deus, ele é um Deus missionário. Ok? Ali em Gênesis 12, Abraão, Deus faz um chamado a um povo, o povo de Israel, através de Abraão. Deus vai fazer um chamado missional ou missionário a um povo exclusivo para ele. O que eu acho interessante é que de Gênesis capítulo 4 até Gênesis capítulo 11, a palavra bênção, ela some das escrituras. Porém, aparece 5 vezes a palavra maldição. Só em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, a palavra bênção e seus derivados retoma a aparecer na Bíblia. E por incrível que pareça, aparece também 5 vezes a palavra bênção e seus derivados apenas do versículo 1 ao 3 de Gênesis 12. E Deus levanta esse povo seu para ser bênção a todas as famílias da terra. Olha que interessante, um Deus missionário levantando um povo também missionário para ser bênção a todas as famílias da terra. Logo, Israel, ele tem um grande privilégio e uma grande responsabilidade. O privilégio de servir um Deus tão poderoso assim, um único Deus, e a responsabilidade de ser bênção a todas as famílias da terra. Um povo abençoado com a missão de abençoar. Leia depois com carinho, eu não vou ler aqui, porque eu quero fazer esse vídeo bem resumido e rápido para a gente bater um bom papo depois. Leia Deuteronômio 4, do 5 ao 8. Você vai ver que Israel deveria atrair outras nações com a sua maneira de viver, com a ética do reino. Isaías 42:6 diz que Israel deveria ser luz entre as nações, guiar as nações. A grande questão é que Israel entende esse chamado apenas como um privilégio e sem responsabilidade diante das nações. Ela se fecha na sua religiosidade, achando que esse Deus é apenas dela, não devendo assim dar satisfação às outras nações, muito pelo contrário, rejeitando as outras nações. Israel vai mais a fundo ainda. Israel se torna pior que as nações vizinhas. Veja 1 Samuel 8:5. Israel pede um rei. Israel tem o desejo de não ser governado por esse Deus através dos juízes, mas de ser como as outras nações. Leia o capítulo todo de Ezequiel 16, você vai ver como é triste, da onde Deus tirou Israel, aonde Deus levou Israel e no que Israel se tornou. Israel se tornou pior que Sodoma. Israel se tornou pior que os filisteus, esse capítulo vai dizer. Israel simplesmente perde o seu chamado missional. Essa igreja do Antigo Testamento, ela perde totalmente a sua questão de ser igreja. Ela perde totalmente esse seu chamado missional. Isso me levou a pensar que uma igreja, quando deixa de ser igreja e se torna uma organização sem qualquer sentido, em sua maioria, ela se torna uma pedra de escândalo ao seu redor, quando ela começa a enxergar apenas a vida como um privilégio, quando ela começa a olhar e dizer, não tem o que fazer na história, a gente vai cantando alguns louvores sem qualquer sentido, ouvindo uma palavra, e a gente espera Jesus voltar. Ela perde a visão que ela está em missão, e que a nossa casa não é aqui é só um momento de missão, e ela só se reúne como um fim em si mesma. Por isso a necessidade de alinhamento, a necessidade de estar sempre conversando, porque o nosso modelo, o nosso default é sempre a religião, é sempre viver para dentro, é sempre viver para nós mesmos. E a consequência em que Israel enfrenta é o cativeiro. Qual será que tem sido o cativeiro das igrejas locais hoje, que vivem para si mesmas, sem um propósito, sem uma qualquer questão?
E eu quero resumir e fazer um resumo do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem então pregar as boas novas, ele vem resgatar o homem, ok? Ele vem resgatar o homem da maldição, ali causada por Gênesis 3, ele vai morrer naquela cruz e vai pagar os nossos pecados, mas em resumo, quando a história é missão e evangelho, duas coisas fundamentais eu vejo que o nosso Deus vem fazer. A primeira dela é restaurar Israel. Eu, como um bom aliancista, eu respeito as demais visões. Ele vem e restaura Israel. Ali no Sermão do Monte, ele vai apresentar, ok? Qual é o verdadeiro sentido da lei e a aplicação diante do seu povo, restaurando Israel. Até tem aquela mulher cananeia que está com a sua filha endemoniada e ela chega diante de Jesus pedindo para que Jesus a cure. Jesus fala: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Esse é o papel principal desse Deus: atingir, restaurar as ovelhas perdidas de Israel. Então ele restaura as ovelhas perdidas e enxerta os gentios. Logo, ele não tem dois povos, ele tem um único povo, um Israel restaurado com os gentios enxertados. Romano capítulo 11 vai falar bem desta questão. E aí então, com esse Israel restaurado e enxertado, qual é o seu papel agora? É anunciar o reino, um reino de justiça e paz, conectando pessoas a esse Deus Criador, que é esse efeito na vertical que nós conversamos, ok? Às vezes a gente se contenta em resolver o problema horizontal dos homens. Não é isso. Na verdade, o que o nosso Deus, ele pede a nós é que nós anunciamos as boas novas, e assim o homem se reconecte com esse Deus, resolvendo o seu problema vertical. E esse reino, ele não é local, como pensavam os judeus daquela época. É um reino escatológico, porém, ele daria sinais através do seu povo aqui na terra. Evidências, um povo que vive escatologicamente, um povo destinado a ser bênção a todas as famílias da terra. Logo, se Israel tinha um papel de atrair as nações devido à sua ética, à sua maneira de viver, alguns podem falar: mas e o profeta Jonas? O profeta Jonas era apenas um sinal do que Deus ia fazer lá na frente. A verdadeira missão de Israel era atrair o povo, chamar a atenção do povo devido à sua ética referente à lei e às suas aplicações. Eles deviam olhar e falar: meu, que Deus tremendo é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Que nação tem um Deus como esse, como diz Deuteronômio? Vamos conhecer esse Deus, vamos conhecer essa nação. Israel deveria atrair. A igreja, ela não somente atrai, mas ela vai. O ide de Jesus. Será que as nossas igrejas, ela tem ido, ou ela só pensa em atrair? Algumas pessoas querem viver de uma forma moral, sem mesmo anunciar o evangelho, achando que a vida dela é suficiente para conectar as pessoas a Deus. São Francisco de Assis, ele usa uma frase, ele diz assim: pregue o evangelho, se preciso, use palavras. É uma frase muito linda, mas ela não é a totalidade da verdade. O evangelho precisa ser anunciado, ele precisa ser proclamado. Paulo diz em Romanos 10, como crerão se não ouvirem o evangelho, se alguém não anunciar? Nós devemos viver sim para atrair as pessoas, mas nós precisamos anunciar esse Deus. Como nós temos feito isso? Será que nós temos feito isso? Eu quero continuar a parte 2 desse vídeo falando de Jesus até os reformadores. E depois a parte 3, os reformadores até o nosso tempo atual. Só para a gente fazer ali uma análise, como o evangelho se perdeu na história e como nós precisamos repensar a nossa cultura sem negociar os princípios bíblicos para que o evangelho
seja assim proclamado e pessoas reconectadas na vertical com esse Deus. Deus abençoe, uma ótima noite, e a gente agora vai bater aí um bom papo em cima do que conversamos, em cima do pouco que conversamos aqui, e a nossa pergunta inicial é: o que significa ser igreja? Deus abençoe.